Olá, boa tarde, ótimo dia para você. Muito obrigado pela companhia com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo neste 23 de abril. Hoje é dia do escoteiro. Grande abraço a todos os escoteiros, pessoal que tem aí uma aprendizagem muito grande, presta um serviço importante para a sociedade também. Nosso abraço, nossa homenagem neste dia. Vamos aos destaques desta edição. Após decreto de emergência por epidemia de dengue, Exército vai apoiar mutirões e aplicação de inseticidas em Porto Alegre. A capital tem 4.700 casos confirmados e 2 mortes pela doença. Acidente entre 3 caminhões causa transtornos na BR-153. A carga de soja ficou espalhada sobre a pista. Felizmente, ninguém sofreu ferimentos graves. Então foi uma manobra de risco ali nessa ultrapassagem. Isso, foi uma manobra de risco. Ele tentou fazer uma ultrapassagem indevida e retornou para o local e foi colidido na traseira. Faz 2 meses que entrou em vigor no país a lei que proíbe o uso de celulares por estudantes. Uma reportagem vai mostrar como está a adaptação dos jovens às novas regras. Largar o celular na caixinha foi difícil, mas o rendimento, pelo menos meu, escolar, deu uma melhorada, assim, de prestar atenção na aula, fazer atividade, porque o celular, ele te instiga a querer ficar mexendo, responder um WhatsApp ali. Orion Ponzi é a aposta do prefeito Leandro Balardim para tirar a licitação do transporte coletivo urbano do papel em Cachoeira do Sul. O secretário extraordinário do Transporte Urbano e Mobilidade foi apresentado hoje de manhã. E eu quero convidar você que já está com a gente, de olho na telinha, na correria da hora do almoço, a parar um pouquinho, relaxe aí, né? Hora do almoço, a gente precisa dar uma descansada, mas também para participar aqui do telejornal NT Sul. Tem notícia para contar? O que você viu pelas ruas da cidade? Conte pra gente, mande a sua mensagem, o WhatsApp é o 51997697129. Você pode mandar um vídeo, uma foto, um áudio, o seu texto, que a gente com carinho põe aqui na nossa telinha, tá bom? Você também pode comentar as reportagens que nós vamos trazer, atualizações dos diferentes assuntos. Fique à vontade também para escrever, para contar qual é o seu pensamento, a sua visão e assim, conjuntamente, coletivamente, vamos produzindo aqui o NT Sul. Pode escrever também nas nossas lives, já estão no ar facebook.com/TV Cachoeira e youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul está no ar. O aumento de casos de dengue faz Porto Alegre ampliar o atendimento a pacientes suspeitos ou diagnosticados com a doença. Na Zona Norte, um hospital de campanha foi montado e uma força-tarefa, em parceria com o Exército, vai disponibilizar novos pontos de acolhimento distribuídos pela capital. Também vai ser reforçada a visita de agentes de campo e militares no trabalho de prevenção nos bairros. O hospital de campanha foi montado ao lado da UPA Moacir Scliar, na Zona Norte. A estrutura passou a ser a unidade de referência quando o assunto é dengue na capital. Este auxiliar de serviços gerais, diagnosticado com a doença, recebeu atendimento esta tarde. É dor, é febre, dor no corpo, dor nos pés, dor em tudo, é horrível. O hospital de campanha é parte do plano de contingência contra a dengue do Hospital Conceição, que registrou mais de 1.700 casos da doença entre 14 de março e 13 de abril. O objetivo do hospital de campanha é dar um suporte a mais para a região norte, principalmente nos finais de semana, onde normalmente as unidades de saúde estão fechadas. O usuário do SUS que procurar o atendimento, ele vai abrir o boletim, normalmente como se fosse fazer um atendimento normal, dentro da UPA, vai passar pela verificação de sinais, vai passar pela classificação de risco e o enfermeiro vai definir se o quadro clínico dele é para um atendimento usual, normal da UPA, ou se é um atendimento pelos sintomas mais característicos de suspeita ou diagnóstico de dengue. Sendo feita essa divisão desse fluxo, ele é encaminhado ou para o hospital de campanha ou aguarda atendimento nos consultórios da própria UPA. O aumento de casos confirmados de dengue acontecem principalmente na Zona Norte, exigindo atenção especial das equipes de vigilância e controle. Temos em torno de 20 mil casos notificados de dengue, sendo que desses 4.700 são confirmados. Já saiu o resultado do exame e alguns outros tinham sintomas, né? Mas foram descartados. E alguns ainda estão em investigação.
Para combater a doença, Porto Alegre vai contar mais uma vez com o reforço do Exército. A capacitação dos militares deve acontecer ainda nesta semana. Nós vamos atuar de duas formas. Parte do nosso pessoal vai à rua atender a população ali no sentido de conscientização, nas residências aí para falar com o pessoal como que deve ser a melhor forma de prevenção, acabar com depósitos de água indesejável, lixões, coisa do tipo. E o nosso pessoal aqui, ele vai montar barracas justamente para servir de pontos de estoque de aparelhos, justamente para aumentar a capacidade de atendimento das prefeituras à população que foi atingida pela dengue. A dengue que está atingindo fortemente o Rio Grande do Sul nesse ano de 2025. A gente deixa sempre aquele pedido, né? O pedido pelo cuidado, pela atenção da população como um todo, com as questões da água parada. Não resolve completamente o problema, mas é o que está nesse momento ao nosso alcance, é o que dá para fazer, ao passo que o poder público tem que fortalecer aí as suas campanhas também, os atendimentos, com o esforço de todos, daqui a pouco essa fase passa, né? Gente, abril é o mês da prevenção contra a crueldade animal. No final da tarde de ontem, o assunto foi tema de um painel realizado aqui em Cachoeira do Sul. Cerca de 40 pessoas de diferentes setores ligados à causa animal marcaram presença no painel sobre maus tratos animais organizado pela Secretaria do Meio Ambiente de Cachoeira do Sul em parceria com a ONG AME e o vereador Ricardo Machado. Em discurso de abertura, o prefeito Leandro Balardim admitiu a ineficiência do poder público diante do problema, exaltou o trabalho das ONGs e disse que a prefeitura precisa de ajuda. O secretário do Meio Ambiente, André Silveira, também reconhece essa condição e a disposição de ONGs e parceiros de vários segmentos em consolidar um trabalho que está só começando. A gente tem feito um trabalho super importante com as ONGs na questão corretiva da adoção, né, na linha final desse balanço de massa, como eu digo, daquilo que entra com relação àquilo que sai. Mas a gente tem trabalhado com a questão da educação em escolas, com o próprio compartilhamento de informações, com eventos como esse, onde a gente está, em primeiro momento, chamando a atenção da população para o problema que temos. Que a primeira parte, para solucionarmos um problema, é a gente ter a humildade e a transparência de reconhecer que temos um problema, identificar esse problema, mapear e buscar soluções e referências, que é o que a gente está fazendo aqui, trazendo a Bruna para falar para a gente, que tem uma experiência super consolidada aí na área. Como vereadora em Santa Cruz do Sul por 2 mandatos, Bruna Mols fez da causa animal bandeira de luta. Está licenciada do 3º mandato para comandar a Secretaria da Causa Animal e toda a estrutura que foi criada no município como rede de proteção aos animais. Santa Cruz do Sul hoje é case de sucesso quando a gente fala de proteção animal. Acho que hoje nós somos o município mais estruturado do Rio Grande do Sul. Falo isso porque temos uma Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal, de tantas políticas públicas que a gente tem no município. Hoje o município atua com centros de bem-estar animal, né, que recebe animais vítimas de maus tratos, de atropelamento, resgatados pela Polícia Civil, de abandono. Esses animais são reabilitados, castrados, vacinados, colocados para adoção responsável, né? É feita feira de adoção, nós temos delegacia dos animais, nós temos castrapet, né? Nós temos então bastantes políticas públicas voltadas para os animais em Santa Cruz do Sul. A pasta foi criada agora, é nova ainda, mas nosso município já vem de bons anos, né, se estruturando para ter esse trabalho. Tanto que nós temos hospital veterinário, convênio público gratuito para as pessoas de baixa renda. Então, a gente é muito estruturado, é uma roda que funciona mesmo, e é por isso, né, que a gente acaba levando o nosso exemplo para outros municípios. A gente trabalha muito para isso. É muito abandono e pouca adoção. Sempre digo que é uma conta que não fecha. Infelizmente, para 10 animais abandonados no final de semana, a gente tem uma adoção durante a semana. Então, Santa Cruz também, infelizmente, por mais que a gente tenha política pública, castração, castrapet, né, a gente precisa de mais adoções, e isso em todos os municípios. Todos os municípios que eu conheço estão super lotados de abrigos de animais abandonados. Então, a gente precisa cada vez mais conscientizar sobre a adoção responsável, né? Não comprar animais e sim adotar. O painel foi palco de trocas e de ideias que podem ser inspiração para futuras mudanças no trato e proteção animal em Cachoeira do Sul, tanto por parte do poder público quanto por parte da população. Não é novidade que os maus tratos estão cada vez maiores, o descaso, a falta de punição de fato, né? Sonho que a gente ainda possa ver de fato
os cidadãos, vou usar essa palavra, né, que maltratam os animais, que eles de fato possam ser punidos diante da lei, né? E também um outro ponto que eu acho bem importante, e nós temos debatido bastante com a Secretaria do Meio Ambiente, com as ONGs, é o espaço para esses animais abandonados, né? Que hoje a gente tem o SEMPRA, né? E a gente precisa readequar a área, readequar o local, oferecer um pouquinho mais de conforto para esses animais, lembrando que aquele é um espaço de transição, né? Transitório, não é um lar definitivo. E com o trabalho das ONGs, que tem sido excelente, fortalecer a questão da adoção, né? É importante falar muito sobre a responsabilidade do tutor, porque esse cão está na rua, ele está abandonado, ele foi maltratado, porque alguém não cumpriu com o seu papel efetivamente. Então, nas novas adoções que a gente busca agora, a gente faz um filtro muito grande, porque a gente quer adotantes responsáveis para esse cão não estar na rua de novo. A mudança de cultura tem que ser conversada e relembrada todos os dias, senão não acontece. Então é um trabalho de formiguinha, diário, fala hoje da castração, fala amanhã de novo, fala depois, e a gente não pode parar, senão também não vai adiantar. Não tem solução simples não, né? E você de casa, o que acha que poderia ser feito em Cachoeira do Sul? Ou você que nos acompanha em outra região do país, o que pode ser feito aí no seu município para reduzir, né, para resolver essa questão animal, da gente não ter cães, gatos perambulando pelas ruas, que não existe cão de rua, né? Não existe gato de rua, existe algum animal que foi abandonado, uma falta de cuidado nesse processo. E aí talvez a resposta mais rápida seria a gente pensar assim, a prefeitura tem que recolher. Mas se a prefeitura tem que recolher, é dinheiro público, é um dinheiro que vai ser destinado a este fim e que poderia, de outro modo, ser investido em saúde, em educação, tantas demandas que os municípios têm. Caso de Cachoeira do Sul, tem o SEMPRA lá com muitos animais e não se sabe o que vai ser feito deles, não tem a possibilidade de todos serem adotados, ao menos é o indicativo que a gente tem até agora. O que você acha? O que poderia ser feito para resolver essa situação dos animais de rua aqui no município? Nosso WhatsApp está à sua disposição, é o 51997697129. Quero ouvir você, daqui a pouquinho tem o primeiro bloco de interatividade. E olha só, domingo, a partir das 2h30 da tarde, acontece na UFSM, que é a Universidade Federal aqui de Cachoeira do Sul, mais uma edição do Viva o Campus. A Secretaria do Meio Ambiente está inserida na programação do evento e vai realizar o terceiro Grito da Adoção. Oportunidade para quem pensa em ter mais um integrante na família sem precisar pagar por isso. Vários cães abandonados, filhotes e adultos vão estar disponíveis para adoção. Olha só que oportunidade. E o assunto agora é educação. Faz 2 meses que entrou em vigor no país a lei que proíbe o uso de celulares por estudantes. A equipe da TVE, nossa parceira na produção de conteúdo em Porto Alegre, foi a uma escola da capital para saber como está a adaptação dos jovens a essas novas regras. Bom dia, queridos! Logo depois do bom dia na disciplina de português, já vem a combinação. Antes da gente começar a aula, eu peço que todos guardem os seus celulares. Mas não na mochila. Nessa escola da Zona Norte de Porto Alegre, a solução foi o armário. E ele fica fechado para pegar o celular de volta só na saída. A lei que proibiu o uso dos aparelhos eletrônicos em sala de aula até o ensino médio em todo o país exigiu adaptação. É difícil tu ficar sem o celular, algo que tu tá sempre na mão, sempre no bolso, assim, tu acostuma. Então, largar o celular na caixinha foi difícil, mas o rendimento, pelo menos meu, escolar, deu uma melhorada, assim, de prestar atenção na aula, fazer atividade, porque o celular, ele te instiga a querer ficar mexendo, responder um WhatsApp ali, ver um Instagram. Muito bom, precisava, porque eles ficavam bastante com o celular na mão. Eles ficavam ou tu também ficavas? Eu não. Eu acho que a tecnologia está vindo com a gente, está tendo uma crescente muito grande. Então, eu acho que a maneira de proibir não é o certo. Eu acho que tinha que educar todos os alunos para entender, porque saindo da escola a gente continua tendo acesso do celular. Então, a gente tem que
ter uma educação para quando quer usar e quando quer para não usar ele na vida inteira. Não era comum que muitas vezes ninguém estivesse olhando para ti durante a aula. Aquilo que todos nós temos, vou dar só uma espiadinha, né? Virou a aula em si, né? Como é que tu vai conseguir, né? Orações subordinadas substantivas é a aula de hoje. Imagina, como é que tu vai disputar, né, com o telefone? Então, na verdade, eu considero que esse foi um momento importante, sim. A gente precisou largar um pouco. Eu acredito muito na reeducação desse uso, mas eu acho que a gente não estava pronto. Então, está sendo um momento muito bom. O que todo mundo concorda é que a hora do recreio mudou sem o celular. Tem muita atividade, jogos dos mais diversos tipos, tempo para estudar, ler e, principalmente, conversar. Eu tinha o celular, eu ficava vendo vídeo, essas coisas, mas agora eu, pelo menos, acho que eu fiz alguns amigos novos, deu pra fazer um monte de coisa. Tá te obrigando a conversar com outras pessoas? Tem muita mais gente conversando agora, no recreio, essas coisas, tô interagindo muito mais agora. O desafio de lidar com essa geração que nasceu com o celular não para por aí. Vale lembrar que a mesma lei faculta o uso do celular com fins pedagógicos. Além disso, a tecnologia educacional já era tema nas escolas. Nos 2 últimos anos foram debates muito intensos nesse sentido para entender qual é a real colocação da tecnologia dentro da escola. E acho que essa lei veio para reforçar que a gente precisava fazer um detox, um movimento. Vamos tirar um pouco a tecnologia, porque não é mais uma questão para educação, para o uso. A gente está entendendo que o uso excessivo de telas hoje é uma questão de saúde mundial. A tecnologia vai voltar para dentro da escola, mas com limites. E não o tempo todo e sem o uso indiscriminado da tecnologia. Então, a gente tem que saber que vai fazer um uso pedagógico, que era a proposição inicial da tecnologia educacional. É o uso pedagógico como uma ferramenta educativa. É isso aí. E olha, se você vai fazer o Enem neste ano, atenção, termina nesta sexta-feira, dia 25, o prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição, que tem o valor de R$ 85. O pedido deve ser feito pela página do participante com o login do gov.br. Na tela, a gente vai detalhar quem pode pedir a isenção e também o cronograma completo para você não perder os prazos. Então, me acompanhe. Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, quem tem direito, então, matriculados no 3º ano do ensino médio em escola pública, aqueles que fizeram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada e que possuam renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio. Esse é um ponto importante, né? Não significa, pelo fato da pessoa ter estudado em escola particular, que ela não pode ter a isenção, mas tem esse critério aqui que é bem importante, né? Ela tem que ter tido bolsa e a renda tem que ser igual ou inferior a um salário mínimo e meio. Pessoas com registro no Cadastro Único, CadÚnico, e participantes do programa Pé de Meia. Então, esse aqui é o perfil, é o público, é quem tem direito à isenção na inscrição do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos agora aqui para a nossa próxima tela, que temos aqui um pedido de atenção, né, para quem vai fazer a sua inscrição. Participantes que não compareceram aos 2 dias de provas do Enem em 2024 também precisam justificar a ausência, caso queiram pedir isenção para as provas de 2025. Então, daqui a pouco a pessoa se enquadra naquele perfil que a gente mostrou ali, mas por alguma razão não conseguiu fazer as provas no ano anterior. Tem que fazer a justificativa também, senão fica meio estranho, né? A pessoa já teve ali esse auxílio, esse benefício, mas não fez a prova, então precisa fazer a devida justificativa da ausência. Vamos aqui para a nossa próxima tela. Como solicitar a isenção? É preciso acessar a página do participante utilizando o login único do gov.br. E aqui uma orientação importante, quem não lembrar a senha da conta poderá recuperá-la seguindo as orientações da plataforma. Tem muita gente que esquece senhas, né? Na verdade, essa questão do gerenciamento das senhas é um problema para boa parte das pessoas. Mas, para quem vai fazer aí a sua inscrição para o Enem, se não está com acesso ao gov.br, também não é um processo muito difícil, seguindo ali o passo a passo, dá para resolver a situação. Acho que temos ainda mais uma tela, ou essa foi a última? Aqui, temos o cronograma, né? Cronograma do Enem 2025. Então, primeiro tópico aqui, solicitação de isenção da taxa.
justificativa de ausência é o período de 14 a 25 de abril. 14 a 25 de abril. Está quase terminando, né? Então, precisa correr. Resultado das solicitações de isenção da taxa ou justificativa de ausência, 12 de maio. E o período de recursos, de 12 a 16 de maio. Então, daqui a pouco ali para uma pessoa teve a negativa, né? Foi indeferido o pedido de, de isenção. Então, aí o período para recurso, 12 a 16. E os resultados dos recursos, dia 22 de maio. Essas são as informações, então, sobre a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, que pode dar acesso a uma universidade privada por meio do ProUni, por exemplo, ou então, mediante SISU, para as universidades federais. E agora uma informação importante sobre segurança pública. O governo do estado do Rio Grande do Sul concluiu ontem a convocação de 108 agentes socioeducadores aprovados no concurso público de 2022 da FASE. A lista com os 47 nomes foi publicada no Diário Oficial do Estado. A autorização para o chamamento dos profissionais ocorreu em 21 de fevereiro. Agora, os aprovados deverão comparecer nos dias 28, 29 e 30 de abril no Núcleo de Provimento e Relações do Trabalho, que fica na sede administrativa da Fundação em Porto Alegre. A convocação e os treinamentos aos novos servidores estão sendo realizados em etapas. Até o momento, 12 profissionais já iniciaram o trabalho nas unidades da capital e do interior. E agora, está na hora do quadro Minha Carreira. Grace Tomazetti está chegando por aqui, sempre trazendo assuntos muito pertinentes, assuntos do dia a dia do trabalho, esse nosso mundo do trabalho que vem se modernizando, diversificando, trazendo tantas transformações quase constantemente. E hoje a Grace vai falar sobre descompressão de equipes, ou seja, no nosso dia a dia de trabalho, a verdade que você de casa certamente vai se identificar, é uma pressão gigantesca sobre tudo que a gente vai fazer, né? É prazo, a gente tem que estar aprendendo constantemente, não tem jeito. Quem quer continuar no mercado de trabalho precisa se adaptar a estes novos tempos. Mas a Grace traz aí um alerta importante. As empresas também precisam pensar em ferramentas para aliviar essa pressão toda do dia a dia. Até porque somos humanos, não é verdade? Em algum momento a gente termina tendo problemas, termina comprometendo a nossa saúde. Então, essa questão da descompressão que ela vai explicar agora é fundamental. Acompanhe. Manter um ambiente de trabalho saudável é um dos principais desafios para as empresas modernas, especialmente em um cenário de constante pressão e metas ambiciosas. No centro dessa questão está a prática da descompressão no trabalho, uma ferramenta poderosa para equilibrar a saúde mental e o desempenho dos colaboradores. A descompressão no trabalho refere-se a práticas e estratégias que ajudam os colaboradores a relaxarem, reduzindo o estresse e equilibrando as demandas profissionais com o bem-estar mental. Esse conceito é cada vez mais relevante, uma vez que o burnout e a ansiedade no ambiente de trabalho têm se tornado problemas crônicos. Essas práticas podem variar de pausas simples ao longo do dia a espaços dedicados, como salas de descompressão, que oferecem ambientes tranquilos e equipados para momentos de descanso. Organizações que promovem esses espaços e momentos de descompressão são vistas como mais atrativas e eficazes na retenção de talentos, além de promoverem maior produtividade e criatividade entre seus times. Vale ressaltar que em um mundo corporativo onde a pressão e os prazos são inevitáveis, a descompressão não apenas diminui o estresse, mas também melhora a produtividade. A ideia é permitir que os colaboradores recarreguem suas energias para conseguirem ficar mais focados e eficientes nas suas atividades. Tudo isso vai ao encontro da saúde mental, evitando o desencadeamento de diversos problemas de saúde, incluindo transtornos de ansiedade e depressão. Empresas que oferecem espaços e práticas de descompressão acabam por proporcionar uma cultura organizacional mais saudável, onde o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional é valorizado. Inclusive, há estudos que mostram que colaboradores mais relaxados e com melhor qualidade de vida são, em média, mais criativos e comprometidos,
o que leva a uma melhoria nos resultados dos negócios e maior retenção de talentos. Alguns benefícios de promover a prática de descompressão nas empresas. 1. Melhoria na saúde mental e física. 2. Aumento da produtividade. 3. Melhora no clima organizacional. 4. Redução do turnover. E 5. Mais engajamento e mais satisfação. Ambientes que valorizam o bem-estar e oferecem práticas de descompressão promovem maior satisfação no trabalho. Os funcionários se sentem mais valorizados e motivados, o que resulta em níveis mais altos de engajamento e lealdade à empresa. Por isso, fica a dica de hoje. A descompressão no trabalho é essencial para garantir um ambiente de trabalho mais saudável e mais produtivo. O quadro Minha Carreira é feito para você, telespectador. Envie suas dúvidas ou sugestões de pauta à TV através do Facebook ou do WhatsApp ou diretamente para mim, no Instagram Gtomazetti Consultoria. Um abraço virtual a todos e até a próxima! E agora está na hora da tua participação aqui no Telejornal NT Sul. A gente vai para o nosso primeiro bloco de interatividade, ver o teu recado, a tua participação por aqui. O WhatsApp é o 51997697129. É sempre muito bom ter você interagindo com a gente, contando a sua informação, comentando as reportagens. Como a gente sempre conta, né? Parte das nossas reportagens nascem dessa nossa interação, dessa troca diariamente com o nosso público. Então, fique à vontade para sugerir aí um tema, uma entrevista, um assunto que você entende que seja pertinente para o dia a dia, para a nossa coletividade, para a comunidade. E a nossa produção está aqui sempre a postos, de olho nas mensagens. Então, mande aí, 51997697129 é o nosso WhatsApp. Vamos para a tela? O Alisson está participando aqui e falando sobre essa questão dos maus tratos, né, aos animais, tema que foi debatido ontem em Cachoeira do Sul. E ele diz que morou em Santa Cruz do Sul. Posso dizer que é muito bom o trabalho que a Bruna Mols faz em relação aos animais. Obrigado, Alisson, pela tua participação. Eu, inclusive, depois da reportagem, instiguei aqui um pouquinho a nossa audiência sobre essa questão. O que você de casa entende que pode ser feito para a gente reduzir tantos animais perambulando pelas ruas, animais que são considerados animais de rua? Na verdade, eles não nasceram ali, mas essa é uma realidade com a qual a gente precisa lidar. O que pode ser feito para reduzir essa situação, a situação dos maus tratos? Vamos lá, quem mais? Temos mais recadinhos por aqui. A Sônia Maria. No fim de semana, me deparei com essa situação. Roupas jogadas em um container na rua Otto Mernack, ao lado do mercado Rede Vivo. Obrigado, Sônia, pela tua participação. Poxa vida, né? É importante que a população também se conscientize de não fazer esse tipo de descarte, né? E se precisar descartar, porque às vezes pode ocorrer, tem uma peça que não dá mais para doar, mas descartar de forma adequada, não deixar na rua, não deixar rolando, porque isso aí é um prejuízo ao ambiente. Obrigado, Sônia, pela tua participação. O Celso está participando também e o Celso vai falar com a gente. Manda o áudio aqui no WhatsApp. Vamos ouvi-lo. Daniel, eu estive no cemitério da Boa Vista, lá fora, e aí eu queria uma informação se tem algum órgão responsável por aquele cemitério, porque é um absurdo o estado que está aquele cemitério de sujeira, o mato tomando conta dos túmulos lá. Bom, o Celso mandou uma foto pra gente dessa situação que ele relatou do hospital. Olha aí, ó, uma sujeira danada, né, sem tamanho, no cemitério. Então, Celso, obrigado primeiramente pela tua participação. Eu não sei responder aqui de pronto quem é o responsável por este cemitério, mas deixamos aqui o alerta e vamos buscar essa informação, tá bem? Obrigado por compartilhar com a gente. Daqui a pouquinho nós vamos trazer mais recados, mais participações aqui da audiência. Você de casa pode seguir interagindo, contando a sua informação, comentando as reportagens. E obrigado a você que já enviou a sua mensagem para a gente. A seguir, acidente entre 3 caminhões causa transtornos na BR-153. A carga de soja ficou espalhada sobre a pista. Felizmente, ninguém sofreu ferimentos graves. Então foi uma manobra de risco ali nessa ultrapassagem? Isso, foi uma manobra de risco. Ele tentou fazer uma ultrapassagem indevida e retornou para o local e foi colidido na traseira.
Orion Ponzi é a aposta do prefeito Leandro Balardim para tirar a licitação do transporte coletivo urbano do papel em Cachoeira do Sul. O secretário extraordinário do Transporte Urbano e Mobilidade foi apresentado hoje de manhã. O intervalo é rápido, nós voltamos já já. Já estamos de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo. Um ótimo dia para você. Muito obrigado pela companhia, por estar aqui com a gente, se informando por meio do telejornal NT Sul. Vamos falar um pouquinho sobre o tempo? Vamos ver imagens agora da nossa câmera ao vivo, aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul, a partir de onde geramos o telejornal NT Sul. Um dia muito bonito, não é? Céu azulzinho, praticamente sem nuvens neste momento. E nesta semana a gente tem a peculiaridade de quase todos os dias a gente tem uma certa cerração, um certo nevoeiro. Hoje foi um pouquinho mais fraco, inclusive, do que nos dias anteriores. Mas o predomínio está sendo do sol. E agora a gente vai ver mais detalhes sobre a previsão com o meteorologista Gustavo Verardo. Olá, tudo bem com você? Estou de volta para mais um dia com a informação precisa sobre a previsão do tempo para a Cachoeira do Sul. E começando para essa quarta-feira, então, um dia típico de outono, com nevoeiro logo cedo e também uma tarde de temperaturas um pouco mais altas. Essa é a principal característica do outono, a amplitude térmica, que é aquela diferença entre a temperatura mínima e a temperatura máxima, em uma manhã um pouco mais fria e uma tarde mais quente. A máxima nessa quarta-feira gira na faixa dos 27 graus, aquece um pouco mais se comparado com os últimos dias. Na quinta-feira o tempo permanece firme, aliás a quinta também é uma forte candidata a iniciar com cerração, por conta da calmaria dos ventos, a umidade do ar próxima de 100%, que acaba então condensando as moléculas de vapor d'água na atmosfera. Na quinta-feira mínima de 13 a 14 graus e máxima também de 27. O sol aparece principalmente entre o final da manhã e no período da tarde. Na sexta-feira o tempo também continua firme, não há estimativa de chuva devido a essa grande massa de ar seco que atua no Rio Grande do Sul. Na sexta apenas breve aumento da nebulosidade, mínima de 14 e máxima também de 27 graus. E para o sábado, presença de sol entre poucas nuvens, mínima na faixa dos 14 graus e máxima em torno de 27 a 28. Então, de maneira geral, nos dias à frente, a tendência continua sendo de tempo seco e tempo firme. Até logo mais. Recadinhos da audiência na telinha, o WhatsApp sempre à sua disposição, 51997697129. Vamos aqui para a tela, recados que chegam para a gente. Sônia Cunha, na rua Quaraí, foi roubado fio de cobre nestes últimos dias. Deixaram somente as capas. Já existe um impacto visual e agora com este vandalismo, eu pergunto, quem fiscaliza? A quem devemos recorrer para este problema de excesso de fios nos postes? Como anda o projeto para este emaranhado de cabos? E a Sônia manda, inclusive, mais uma foto aqui pra gente. Olha aí, ó, fios soltos, pendurados, risco para a população. Sônia, até onde a gente sabe, andou muito pouco, né? Nós não temos nenhuma informação do poder público, de alguma mobilização mais efetiva para resolver essas situações, mas vamos continuar acompanhando e é um importante esse teu relato. Aliás, essa questão de furto de cabos, roubos aí, é um outro ponto que precisa ser coibido também, né? E aí a gente sabe que tem gente que vai ali, puxa, corta, é prejuízo para quem está, quem sabe, fazendo uma construção ou para uma empresa, para quem quer que seja. E é importante que as autoridades acompanhem isso mais de perto, porque se há esses roubos, esses furtos, alguém está fazendo aí a receptação, né? Está recebendo esse material. Quem mais? Tem mais recados aqui. Leandro Pontes, parabenizo a todos os amigos pelo Dia do Escoteiro. Uma vez escoteiro, sempre alerta. Obrigado, Leandro, pela tua participação. Pois é, hoje, 23 de abril, é Dia do Escoteiro, então nosso abraço a todos os escoteiros que têm aí princípios que são tão importantes e sempre a serviço da nossa comunidade, né? Temos aqui também a participação da Célia. Quero parabenizar meu querido filho José Otávio de Oliveira Lacerda, que está de aniversário hoje. Muita saúde, paz, amor e alegria. Obrigado, Célia. Parabéns aí para o José Otávio de Oliveira, celebrando mais um ano de vida. Nosso abraço.
Também aqui a participação do Morisson Machado, 23 de abril. Hoje quero parabenizar 3 pessoas especiais. Minha irmã Isabel, Patrícia Tomás, uma amiga querida e irmã da Thelma, e Daniel Nunes, nosso apresentador de TV que traz as notícias com leveza. Um ótimo aniversário para todos. Grande abraço. Obrigado, Morisson, pela participação. Pois é, dia 23 é também o meu aniversário. Obrigado aí pelo carinho, pela homenagem, e meus parabéns aqui também para os demais que estão aniversariando neste 23 de abril. Daqui a pouquinho, mais recadinhos aqui da nossa audiência. Gente, por muito pouco, um acidente de trânsito não se tornou em uma grande tragédia aqui em Cachoeira do Sul. 3 caminhões colidiram após uma ultrapassagem mal feita por um dos condutores. Por sorte dos motoristas, os danos foram apenas materiais. Um acidente de trânsito envolvendo 3 caminhões causou transtornos na BR-153, na divisa entre os municípios de Cachoeira do Sul e Novo Cabrais. 3 caminhões estavam envolvidos no acidente. A colisão ocorreu após o condutor de um bitrem carregado de soja tentar fazer uma ultrapassagem apertada. No sentido contrário, 2 caminhões conseguiram evitar uma colisão frontal. Ainda assim, houve um choque lateral envolvendo os 3 veículos. Ninguém ficou ferido. Os danos registrados foram apenas materiais. A gente vinha vindo a caçamba na minha frente ali, somos da mesma empresa, da Cerâmica Candelária ali. E eu tinha acabado de descarregar tijolo em Cachoeira do Sul ali. E estava voltando, eu vinha vindo atrás deles ali, a gente estava de boa. E eu, na verdade, não conseguia ver muita coisa, porque eu escutei o estrondo que deu, o barulho. E aí naquilo já vi o bitrem, né? Que veio carregado de soja lá. Eu vi que tinha batido na frente lá, ele veio descontrolado para cima de mim. Por fato da batida, eu acredito que ele deve ter balançado, né? Mas aí a parte da carroceria dele acabou me atingindo também na lateral do meu caminhão, me jogou para baixo, né? Eu até por ato de momentos, de segundos de defesa, eu acabei jogando também meu caminhão pro mato, né? Eu vi que foi atingido, quebrou a lateral do caminhão todo. E no momento que eu fui atingido, meu único pensamento em vista foi me jogar pro mato, né? Mas graças a Deus estamos tudo bem, né? Foi só danos materiais aí. O acidente resultou na perda de uma carga de soja que derramou sobre a pista e exigiu a intervenção de equipes especializadas no local. Entre os 3 caminhões envolvidos, essa carreta foi a que teve mais danos materiais. Por exemplo, a ceva da carroceria foi arrancada, deixando toda a carga de soja exposta, fora o que caiu durante essa colisão aqui no trecho na 153, que por sorte não deixou mortos e nem feridos de forma grave. Segundo um dos condutores do veículo, estava indo em direção à Cachoeira do Sul, atrás dos outros caminhões, e tentou fazer uma ultrapassagem. Aí como vinha carro no sentido contrário, ele tentou retornar. Ele retornou para a pista que estava e foi colidido na traseira por outro caminhão. Ok, então foi uma manobra de risco ali nessa ultrapassagem. Isso, foi uma manobra de risco. Ele tentou fazer uma ultrapassagem indevida e retornou para o local e foi colidido na traseira, né, Tchê? O caminhão que vinha atrás não percebeu a manobra dele e acabou colidindo na traseira do veículo. Vai ficar a cargo dos motoristas, né, a retirada do veículo. Vocês vão esperar seguro, alguma coisa, entrar em contato com a seguradora para fazer a retirada desses veículos. Em off, o motorista admitiu que se precipitou em realizar a ultrapassagem. A limpeza da rodovia ficou sob responsabilidade da empresa terceirizada contratada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, que atuou para restabelecer a normalidade do tráfego. Cachoeira do Sul foi selecionada pelo governo do estado para ser credenciada a receber um ambulatório especializado em serviços de referência em saúde da mulher, com exames, consultas e procedimentos médicos em mastologia e ginecologia pelo programa Ser Mulher do governo do estado. A cidade consta do edital divulgado pelo governo estadual na manhã de hoje. A aprovação das instalações ofertadas no espaço onde funciona o ambulatório de especialidades médicas do HCB foi mais um passo para que o serviço seja ofertado na cidade, suprindo uma lacuna importante no município no atendimento especializado em ginecologia. Ainda não há uma data para o início efetivo dos atendimentos.
Um santamariense é a aposta do governo Balardim para pôr fim ao imbróglio da licitação do transporte coletivo urbano. A novela para garantir ônibus para a população de Cachoeira do Sul se arrasta há várias gestões e, recentemente, a empresa que presta o serviço na cidade, que opera com um contrato precário, apresentou o pedido de reajuste da tarifa. Todos esses desafios serão enfrentados por Orion Ponzi, que foi apresentado esta manhã pelo prefeito. Olá, Daniel. Boa tarde também para quem nos acompanha em casa pelo NT Sul. Anunciado hoje pela manhã pelo prefeito Leandro Balardim, o secretário extraordinário de Mobilidade Urbana e Transporte está ao meu lado, Orion Ponce, vindo de Santa Maria. Fala conosco então sobre os desafios de assumir a pasta, que vai trazer novidades e determinar um dos maiores desafios em Cachoeira do Sul, que é o transporte coletivo urbano, e finalmente licitar esse serviço que é determinante para a população de Cachoeira do Sul, além de outras decisões também tão importantes para o município. Converso com ele agora, então, sobre esses desafios que ele assume a partir de agora, então, fixando residência aqui em Cachoeira e se debruçando sobre esses assuntos e essas pautas que são determinantes para o desenvolvimento também da cidade. Boa tarde, secretário. Boa tarde. Primeiro, nossa gratidão, Gratidão ao prefeito Leandro Balardim, a todo o seu núcleo de gestão, gratidão à comunidade de Cachoeira do Sul por nos receber carinhosamente aqui e, obviamente, enfrentando mais essa pauta de mobilidade urbana, como eu falava hoje, é uma pauta muito sensível porque ele faz parte do nosso dia a dia, quer na questão de trânsito, nossos deslocamentos, nossa vida, nosso trabalho, assim como a questão do transporte coletivo, que são pautas também que a gente já enfrentou em Santa Maria e em outros municípios que a gente fez consultoria, e aqui não diferente, vem de uma realidade de necessidade da licitação, vem de uma realidade já do período de pandemia que impactou extremamente, com um impacto bastante grave nesse processo. Então a gente vem aqui para tentar reunir informações, juntar todo esse processo, estudar todo ele e apresentar soluções para que a gente possa fazer principalmente o processo licitatório e a gente possa dar maior qualidade no serviço de transporte à população de Cachoeira do Sul. Não tem como fugir da pergunta que é a mais importante, é a que mais tem trazido dificuldades para a comunidade de Cachoeira do Sul, tendo em vista o tempo que se luta contra esse embate aí, que é o transporte coletivo urbano. Nós temos um processo em estágio precário, em condições precárias, que é a contratação do serviço coletivo de transporte urbano. Trabalha-se com condições bastante difíceis, justamente por ser um contrato precário, com pouca fiscalização, com dificuldades, inclusive, em um acordo aí de fiscalização do serviço prestado pela empresa. Os contribuintes sempre reclamando, a gente acompanhando como imprensa as dificuldades da prestação desse serviço com qualidade aos usuários, a prefeitura também na dificuldade de fiscalizar por não ter normativas que permitam ter uma ação mais efetiva, dadas as condições desse contrato. Como é que o senhor pretende atuar para garantir que esse serviço seja prestado de forma efetiva, com um contrato efetivo de fato, já que todas as vezes em que essas licitações foram tentadas, foram barradas judicialmente, não se efetivou nunca? Bom, primeiro que Cachoeira do Sul já teve alguns estudos anteriores, alguns já consolidados tecnicamente, outros de forma colaborativa, em que a gente vai tomar posse disso, vai fazer uma grande análise. E aí, a partir dessa realidade, em analisar esses estudos que foram feitos, a atual realidade do município, a atual prestação de serviço, os contratos, o modelo operacional e administrativo do sistema de transportes, aí a gente vai começar a elaborar estudos técnicos para que a gente possa fazer um diagnóstico e apontar soluções para alguns problemas. Então agora a gente vai entrar exatamente nessa fase de observação e estudo, de análise de todo esse processo para que a gente possa aí finalmente apontar a direção correta para que a gente possa ter
obviamente, né, aquilo que a população precisa, que esse é o mais importante de tudo, né? Um serviço extremamente importante para todas as populações. Aqui em Cachoeira do Sul, não diferente de muitos municípios, vem numa situação de contratos precários, e aí a gente tem também uma prestação de serviço precária em alguns aspectos, e a gente vai exatamente analisar isso para aproximar esse transporte àquilo que a população precisa, né? Seja com algumas ações antecipadas e algumas delas com soluções que vai ser apontadas e são apontadas tecnicamente e juridicamente somente com o processo licitatório. Esse é o grande objetivo nosso nessa questão do transporte coletivo. A prestadora de serviços atualmente para Cachoeira do Sul, a Transporte Nossa Senhora das Graças, já bate a porta da Prefeitura solicitando o reajuste da passagem, já tem aí uma negociação aberta, o senhor chega já com essa situação a ser resolvida de imediato, a comunidade já insatisfeita com a prestação de serviço, falta de linhas, ônibus em situações precárias, com dificuldade, enfim, e uma resposta a ser dada de imediato. Como é que o senhor já se posiciona a respeito disso? Tudo isso nós vamos nos inteirar, daquilo que estão pedindo, do que está sendo colocado à disposição da população. Isso tudo faz parte de cálculos matemáticos, de planilhas de custos, para a gente analisar qual a realidade financeira do processo. E a partir daí a gente assim, orientar, assessorar o prefeito municipal nas suas soluções, né? Mas tudo vai iniciar com um processo de bastante diálogo, tanto com os operadores, a administração, população e a parte técnica, análise desse contexto total, tanto da parte operacional quanto da parte econômica, e para depois a gente poder tomar uma solução adequada à realidade atual. Em Santa Maria, onde o senhor gestionava uma pasta semelhante à que vai assumir aqui, que está assumindo em Cachoeira do Sul, o subsídio da passagem era uma alternativa adotada que permitia um custo da passagem ao usuário mais baixo. É uma alternativa que pode ser adotada em Cachoeira do Sul? Sim, em Santa Maria nós tivemos lá uma gestão de transporte, onde o último ano, agora do ano 2024, nós tivemos 23 milhões de subsídio, né? Nós conseguimos fazer em Santa Maria a redução da tarifa por 2 vezes, em 2 oportunidades reduzimos a tarifa e mantivemos ela durante os 6 anos que eu tive como secretário inalterados, né? Então permaneceu a mesma tarifa. Ainda nós não conseguimos fazer essa afirmação se é exatamente esse caminho para Cachoeira do Sul. Por quê? Exatamente porque ainda nós carecemos dessas informações, dessas análises, porque além do contexto técnico, especificamente da área de transporte coletivo, da análise de sistema, nós temos que também verificar isso internamente com o executivo, se existe, primeiro, essa necessidade de subsidiar, conferindo essas contas, auditando e confrontando todas elas, e se houver essa necessidade, se existe essa possibilidade diante das enormes obrigações e prioridades que existem no Executivo Municipal. Então, isso nós vamos conseguir ter uma informação mais correta bem mais adiante, quando nós já avançarmos nesses estudos, nessas análises locais. O senhor é um estudioso e uma pessoa determinada a avaliar questões relacionadas à mobilidade urbana e ao exercício do transporte coletivo urbano na sua excelência. A partir dessa expertise, o senhor acredita que há como reverter a condição do transporte coletivo urbano a partir de uma mudança de paradigma, de pensamento, de cultura, trazendo para o Brasil modelos como os dos europeus, em que se privilegia o transporte coletivo em detrimento do uso de carros particulares, como acontece atualmente? Nós temos modelos diferentes, né? Modelos europeus, modelos asiáticos, até os americanos são totalmente diferentes do modelo brasileiro, né? Por diversas razões. Por questões técnicas voltadas à infraestrutura, por questões de custos de elementos agregados ao transporte, combustíveis e a questão também cultural.
Nós temos como avançar muito, avançamos bastante nesses últimos anos, nós temos como avançar mais. Temos alguns pesos, digamos, acessórios que eles impactam no sistema de transporte coletivo, como o transporte individual e outros fatores, mas a gente tem sim como avançar bastante no sistema de transporte, né? Principalmente na questão da qualidade, principalmente na questão da efetividade, ouvindo bastante a população da sua necessidade, tentando nos aproximar dessa população, abastecendo ela conforme ela necessita em cada região. Então nós temos sim como avançar bastante aqui para a gente fazer um bom trabalho, né? Mas obviamente a gente depende, dentro desse cenário, depende de outros elementos que devem estar consorciados. É exatamente isso que a gente vai fazer agora, ver se a gente consegue criar esse ambiente favorável para que a gente consiga desenvolver um bom trabalho e nos fazer aproximar bem mais da população e oferecer para ela um serviço de bem mais qualidade. Tá certo, então, muito obrigada pelas informações, bom trabalho para o senhor. Muito obrigado pela recepção aqui, eu estou sempre à disposição. Tá certo, então, Daniel Nunes, pessoal que nos acompanha em casa, conversei então com o secretário extraordinário de Transporte e Mobilidade Urbana de Cachoeira do Sul, Orion Ponce, que assume então esse desafio aqui no município. Retorno contigo no estúdio aí, Daniel Nunes. Muito obrigado, Thelma, pelas informações. E olha, você que nos acompanha aqui na Novo Tempo já deve ter começado a ver na nossa tela, aqui nos intervalos do NT Sul, alguns trechinhos falando sobre uma série de reportagens que o NT Sul vai apresentar a partir do dia 2 de maio, falando sobre a enchente aqui do Rio Grande do Sul, que fecha um ano, né? A pior enchente da história do Rio Grande do Sul. A exibição dessa série começa no dia 2 de maio. E a gente traz mais um trechinho de uma produção que está sendo feita pela Lena Caetano. Vamos ver. Ninguém chega e diz assim, não, vai acontecer, a gente pretende que aconteça, a gente quer que aconteça, a gente, sabe, não tem. Agora ficou mais difícil, que antes eu tinha meu barraco, agora não tenho mais. Uma das principais marcas deixadas pela tragédia, além da destruição de moradias e também de memórias afetivas, é a insegurança diária de pessoas que perderam praticamente tudo. Quem não conseguiu recomeçar por conta, que teve condições financeiras para isso e que depende de vencer burocracias e depende também de programas governamentais, vivencia a agonia e a incerteza de saber se algum dia poderão novamente ter um lar para chamar de seu. Série Águas de Maio, que vai ao ar a partir do dia 2 aqui no Telejornal NT Sul, uma super produção do Telejornal NT Sul, reportagens do Bernardo Miller, da Thelma Tomás, da Lena Caetano, que percorreram uma alta quilometragem por diferentes municípios do Rio Grande do Sul, contando a situação dos locais que foram mais afetados e também buscando caminhos, buscando respostas do poder público para os muitos desafios que ainda estão pela frente dessas regiões, dessas populações. Não perca! Vamos para os recadinhos aqui da nossa audiência. Na tela, mensagem do José Augusto Neves. A placa de pare foi vandalizada na esquina das ruas Mário Godoy e Farroupilha. É um local com muito movimento, está um perigo. Deixamos aqui também o alerta, então, para o setor de trânsito. Obrigado, José, pela tua participação com a gente. Quem mais? Temos mais recados aqui. Paulo César, feliz aniversário para minha filha Isadora, que completa 10 anos hoje. Obrigado, Paulo. Um abraço aí para a pequena Isadora, felicidades. Também a participação aqui da Viviane Vasconcelos. Quando o prefeito vai vir ver o estado da rua Ana Francisca Rodrigues, no bairro Noêmia? É muito movimento por conta da fábrica, estamos comendo poeira por aqui, diz a Viviane. Obrigado, Viviane, pela tua participação. Deixamos aqui este alerta. E o NT Sul vai ficando por aqui. Outras informações nas nossas redes sociais, no youtube.com/TV Cachoeira, Novo Tempo, no facebook.com/TV Cachoeira e no Instagram também, @TV Cachoeira. Fique com a Novo Tempo, o canal da Esperança, e eu espero você amanhã a partir do meio-dia. Até lá, tchau!